João capítulo 11, do verso 1 até o 44. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, fala conosco, Senhor, de uma forma toda especial. Se não te ouvirmos, Senhor, a tua voz nos acalma, a tua voz nos dá direção. Queremos ouvir, queremos te ouvir falar conosco. Usa, Senhor, continua usando as minhas pregas vocais, a minha mente, meu coração. Continua me usando, Senhor, como um pregador de boas notícias, de boas novas. Meu Deus, aonde tiver 2, 3 ouvindo esta mensagem, fala, Senhor, de uma forma especial. Vem, Espírito Santo. Nós te pedimos e nós já te agradecemos, porque cremos e confiamos em ti. Amém, amados? Invista na obra do Senhor, porque quando você investe, Deus investe em você. Quando você dá, você recebe. Quando você planta, você colhe. Amém? Então plante numa terra fértil. Amém? Tudo que nós precisamos no mundo hoje que nós vivemos é estarmos alicerçados em Cristo. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: todos acharam? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado, do condado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Maria tinha um legado. Esta Maria não era uma Maria qualquer. Era uma Maria de fé. É melhor ser uma Maria de fé do que ser uma madame sem fé. Então essa Maria era a mesma que derramou aquele perfume caro, aquele bálsamo nos pés do Senhor. Mesmo as coisas acontecem para as pessoas boas, para as pessoas más. Essa Maria era uma mulher de fé. Era a irmã de Lázaro. Era aquela que, certa feita, ela pegou tudo que ela tinha, aquele bálsamo caro, talvez ela estava guardando para o seu casamento, e ela chegou, despejou nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. Ela desafiou ali os dogmas. Ela desafiou ali a religião, porque a mulher não poderia soltar o cabelo. A mulher tinha que estar com o cabelo coberto, com véu. A mulher não poderia estar de rosto descoberto. Mas ela chegou diante de Jesus. Jesus não falou nada. Ela disse: eu vou entregar uma entrega total. Como a própria Ana. 2 ofertas, 2 entregas. A entrega de Ana foi voluntária. Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu te darei. E Deus deu Samuel e ela entregou. E Deus deu mais 5, 3 filhas e 2 filhos. Já Abraão foi uma oferta de sacrifício, foi seu único filho na velhice. Então Maria, ela faz uma entrega. Jesus não mandou ela fazer aquilo, mas ela fez uma entrega voluntária, derramou aquele bálsamo, aquele perfume caro
e enxugou com os cabelos a adoração. Que você, nesta noite, você entenda o valor da adoração. Então era essa mesma Maria, era a mesma aqui em João capítulo 11, diz que é a mesma que derramou o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ela mandou um mensageiro dizer a Jesus que seu irmão Lázaro estava doente. E o mensageiro chegou até Jesus. E ao ouvir isso, Jesus disse 2 pontos. Essa doença não acabará em morte. Eu estou com outra tradução aqui que diz: não é para a morte. Na minha tradução NVI diz: essa doença não acabará em morte. Essa luta não vai acabar em morte. O que você está passando não vai acabar em morte. É Deus te forjando para um novo degrau, para um novo patamar. É Deus te preparando para coisas grandes. Glória a Jesus. Aleluia. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então o que acontece na nossa vida não é o Pai querendo nos castigar, é Ele querendo nos preparar para um patamar maior, para uma bênção melhor. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Vento fraco nunca fez um bom marinheiro. É na tempestade que é forjado o marinheiro que é preparado. O caráter do homem e da mulher é forjado na luta. Se ele na luta, na dificuldade, ele não se desmancha, não cai por terra, não se prostra, Deus sabe, eu posso contar com ele, posso contar com ela, porque foi fiel na luta, foi fiel na dificuldade. É fácil ser fiel quando a conta está recheada, quando de vez em quando você escuta aquele sininho, onde você começa a receber os Pix entrando na sua conta. É fácil ser fiel, mas quando as portas estão fechadas, aí é que Deus quer ver um filho fiel, uma filha fiel. Então continue sendo fiel no pouco, porque no muito o Senhor te acrescentará. Invista em alguém e Deus investirá em você. Jó perdeu tudo, irmãos. Jó perdeu seus filhos, suas fazendas, seus gados, Jó perdeu tudo. E o normal é quando alguém perde alguma coisa, vai fazer uma campanha para recuperar. Jó não. Jó começou a orar pelos seus amigos. Quem é que se lembra de orar por alguém quando está passando por luta? Jó começou a orar pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó. Em meio à luta, em meio à dificuldade, ore pelos seus amigos, também ore pelos inimigos. Amém? Amém. Porque Deus pode transformar a maldição em bênção. Versículo 4, ao ouvir, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava, olha o que a palavra de Deus diz: Jesus amava Marta,
a irmã de Lázaro, e amava Maria. Duas unções. Marta, a unção do serviço. Marta estava sempre preocupada em deixar tudo organizado. Maria, a unção da adoração. Juntando organização e adoração. Marta organizava e Maria adorava. Amém? Eram essas duas irmãs de Lázaro. Mas mesmo assim Lázaro adoeceu. Mesmo tendo duas irmãs voltadas para Deus, para Jesus, uma adoradora, outra organizadora, duas são Marta e Maria. Mesmo assim seu irmão Lázaro adoece. E a Bíblia diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus não veio imediatamente. Quando Jesus ouviu, o mensageiro chegou lá e disse: olha, Jesus, Rabi, mestre, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eu venho trazer uma notícia. A notícia não é boa. Se lembra daquela Maria que derramou aquele perfume? A Marta, Jesus me lembra. Olha, Lázaro, seu irmão está doente. E a doença não é uma gripezinha qualquer. E ele deu o recado e foi embora. Mas Jesus não veio com ele. Jesus ficou lá mais 2 dias. Porque ele só chega no tempo certo, ele não se atrasa, ele não se adianta, ele chega na hora certa, no momento certo. De repente você está desesperado, estou desempregado, a porta não abre, ele vai abrir na hora certa. E de repente você quer mais do que você aguenta, você quer mais do que você está preparado. Por isso que primeiramente Deus nos prepara para colocar algo grande. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele ficou mais 2 dias ali. Versículo 7: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Jesus ficou mais 2 dias, depois chamou os discípulos: vamos voltar. Versículo 8 diz: estes disseram, os discípulos disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando ainda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro dorme. Lázaro já havia morrido. Nosso amigo Lázaro dorme, adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. A morte para Jesus é um sono. Ele disse: vamos lá que eu vou acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos não entenderam. Disse: dorme, Senhor, então está tudo bem, é normal, todo mundo dorme. Mas Jesus estava falando da morte. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Em outras palavras, vai acordar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono.
Então lhes disseram claramente, Jesus resolveu falar mais claro: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês criam, mas vamos até ele. Jesus disse: olha, foi do meu agrado ficar aqui, porque eu não queria pegar ele doente, eu quero pegar ele morto, para vocês verem o poder que tem o Filho de Deus. Então ele disse: vamos lá, para vocês crerem, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrermos com ele? Olha que incredulidade. Junto da vida, como é que você vai morrer junto da vida? Ele é vida, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. Jesus confronta as irmãs de Lázaro, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Lázaro já estava enterrado. Havia já 4 dias. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado, fazia 4 dias. Betânia era distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do seu irmão. Muitos judeus, muitos amigos foram ali para o velório e consolar Marta e Maria, porque era uma família que era de bem com a sociedade, era uma família do poder, não era uma pessoa de baixa renda, era uma pessoa que tinha um certo prestígio na sociedade, tinha muitos amigos. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta veio logo dizer, nem saudou Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora não adianta, Senhor. De repente é a sua solução, agora não adianta. Adianta, porque Ele traz vida onde há morte. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que o pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus disse: olha, ele vai ressuscitar. Eu estou aqui porque eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou a vida. Creia que os teus sonhos vai ressuscitar. Creia que a tua família não vai morrer nos vícios. Creia que o teu casamento não vai ser destruído. Creia que esse sonho Deus vai fazer se tornar realidade. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, você está pressionada, você está triste, mas a alegria chegou, a vida chegou. Você está impressionada com a morte, porque fazia 4 dias que ela havia
sepultado seu irmão. Então ela estava com clima de morte, mas a vida chegou. Então Jesus disse: olha Marta, creia que eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus fez uma pergunta: você crê nisso, Marta? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que eu tenho crido. Quer dizer que ela estava, também não era fácil a situação. Ela disse: eu tenho crido. Ela tinha perdido a fé. Podemos perder tudo, não podemos perder a fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa. Ela falou isso e foi embora para casa, triste. Foi para casa. E chamando à parte, chegou em casa, chamou Maria. Estavam os judeus, estavam os amigos ali consolando. Ela chamou Maria e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, no condado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus não estava com pressa. Marta chegou em casa, chamou Maria, e Maria foi ao encontro de Jesus. Jesus estava no mesmo lugar. Não se apresse. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Crê somente. Se você crer, verás a glória de Deus. Aleluia. Levantou-se depressa e saiu. E os judeus que estavam confortando, consolando em casa, seguiram-na. Tinha muitos ali que viu Maria correndo, disse: vamos ver o que está acontecendo. Foi atrás de Maria. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro. Vamos lá, vamos. Pensaram que ela ia ao sepulcro. Pensava que ela ia onde tinha morte, mas ela foi ao dono da vida. Pensava que ela tinha ido ao sepulcro para chorar. Disse: ela foi para o sepulcro chorar. Vamos atrás para consolá-la, para trazê-la. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se. Olha só. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus, ao ver Maria chorando, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aí Jesus disse: veio a primeira, agora veio Maria. Quer dizer, Marta veio, não comoveu Jesus, mas Maria veio e prostrou e adorou. Isso aí chamou a atenção de Jesus. A adoração vale muito mais do que qualquer outra coisa. Vale mais do que interrogação, do que indagação. A adoração tem um poder.
você pode adorar a Deus. Mesmo você não tendo nada, você tem adoração. Você é um adorador, você é uma adoradora. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, Maria começou a chorar, se lançou nos pés do Senhor, começou a chorar. Os judeus não aguentou também, começou a chorar. Jesus disse: aonde colocaram? Aonde sepultaram? Onde colocaram? Vem ver. Responderam eles. E Jesus chorou. Olha só. Quando aquela viúva ia saindo na porta da cidade com o seu único filho, Jesus se moveu de íntima compaixão e chorou. Aqui também Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Os judeus olharam e disseram: olha, veja como Jesus amava Lázaro. Eles tiraram a conclusão dele, né? Mas alguns deles disseram, uns diziam: olha como ele amava, ele chorou. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Tem muitos que vão até Jesus. Há dois grupos de pessoas: aos murmuradores e aos adoradores. Aqui muitos adoraram e outros murmuraram: olha, ele curou cego, não poderia ter se apressado e ter vindo antes para curar esse homem. Esses eram desconhecidos, porque nem o nome de Lázaro ele sabe. Ele diz esse homem, quer dizer, era desconhecido. Para ser adorador tem que ser conhecido de Deus. Porque quando não é conhecido, na hora da prova, da dificuldade, em vez de adorar, fica murmurando. Chuta o pau da barraca, larga tudo, vai embora. É porque muitos vai atrás da bênção. Nós não temos que correr atrás da bênção, nós temos que buscar o abençoador. Porque a bênção é passageira, mas o abençoador, o dono da bênção, ele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse: tire a pedra. Essa pedra simboliza a incredulidade. Essa pedra simboliza a falta de fé. Tire a pedra. E disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Sempre Marta, tá vendo? Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Em outras palavras, não tem mais jeito, Senhor. Não tem mais jeito. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima. Ele adorou ao Pai, olhou para cima no momento da dificuldade, da morte. Nós não temos que olhar para baixo, nós não temos que duvidar, temos que olhar para cima. Quando os irmãos de José jogaram José na cisterna, José não podia olhar para um lado, para a esquerda, para a direita, para baixo, não, ele só poderia olhar para cima.
Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Mesmo você estando na cisterna, mesmo você estando embaixo, quem está embaixo tem uma vantagem para olhar para cima. Jesus está em cima, Jesus não está embaixo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouve. Eu sei que sempre me ouvis, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvido em faixa de linho e o rosto envolto num pano. A morte, quando ouve a voz de Jesus, ela dá lugar para a vida. A doença, quando ouve a voz de Jesus, ela vai embora. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele, deixam-no ir. Glória ao nome de Jesus. Jesus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, já cheirava mal, Ele pode ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Nós temos que se desligar das coisas humanas, das coisas materiais. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem e a mulher que busca mais as coisas deste mundo é o mais miserável. Nós temos que saber que as coisas do mundo são passageiras e as coisas de cima são eternas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja um cristão autêntico, busque a presença de Deus, busque ser um adorador. O adorador, a adoradora já amanhece adorando. O murmurador já se acorda murmurando. Está chovendo demais, hoje não vai dar. O sol está muito quente. Está muito frio. Está muito quente. O murmurador vive para murmurar. Cada murmúrio vai se afastando mais de Deus e vai fechando as portas. Porque se pela fé se conquista, pela dúvida se perde. O murmurador, ele não crê. É a síndrome da murmuração. Se vai comprar algo, está barato, não presta, está podre. Se está caro, está muito caro.
Nós temos que confiar. Jó disse: mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Como eu falei, Lucas capítulo 18, aquela mulher, aquela viúva, ela nos dá um exemplo de perseverança. Aquele juiz não temia a Deus, nem obedecia a homem nenhum, mas aquela mulher precisava que ele advogasse, julgasse aquela causa, e ela insistiu, diariamente, dia e noite ela insistiu. Nos dá um grande exemplo de perseverança. Nós temos que insistir. O milagre não vem quando a gente quer, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo dele, é na hora dele, a hora dele, o tempo dele é perfeito. A hora dele, o tempo dele é o certo, é o perfeito. Lázaro estava enfermo. Jesus não foi lá quando ele estava doente. Não era para Jesus curar ele da enfermidade, era para Jesus ressuscitá-lo. Para a gente crer hoje que Jesus não cura só de enfermidade, mas ele ressuscita. Ele quer ressuscitar algo. Ele quer ressuscitar algo dentro de você. E a Bíblia fala que Marta, ela era organizada, e Maria era adoradora. Maria era aquela que se desprendia de tudo para adorar. Era aquela que ungiu o Senhor com o unguento, que ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Mas o seu irmão Lázaro estava enfermo. O dia mau vem para o bom e vem para o ruim. Só que o adorador, a sua casa está na rocha, vem o vento, vem a tempestade e não derruba. O homem insensato, a mulher insensata, está na aparência. Não adianta você estruturar uma casa com os melhores porcelanatos, se não tem base, não tem profundidade. Nós temos que ter profundidade. Nós temos que estar aprofundado na rocha que é Cristo. As lutas, as dificuldades vêm para nos alicerçar em Cristo. Aquele homem pegou fogo na sua casa e ele só conseguiu tirar de sua casa um vaso. E ele disse: esse vaso não pegou fogo porque esse vaso já passou pelo fogo. Você já passou por luta, por dificuldade, e você não se assusta. Quando vem a luta, vem a dificuldade, você não se assusta. Por quê? Você sabe que existe um Deus, que Deus é teu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Ele não vai deixar você perecer. Então mandaram um mensageiro a Jesus, e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então tudo que você está passando não é para você ficar parado. Deus honra aqueles que estão em movimento. É momento de adoração, é momento de oração, é momento de descer, de renúncia. Então Jesus, por amor, ele disse: vamos lá. E o milagre aconteceu. O milagre pode acontecer na tua vida a partir do momento que você
não duvida que você crê. Então creia, acredite e confie, porque da mesma forma que aconteceu no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, acontece no presente. Fica de pé nesse momento, que eu quero orar por você nesse momento. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te glorifico, Senhor. Neste momento, tudo aquilo que estava morto ressuscita, Senhor, os sonhos, planos, projetos. Traz à existência aquilo que não existe. Traz à existência, Senhor, ressuscita. Pai querido, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, vidas sendo restauradas, transformadas pelo poder da palavra. Vem sobre nós, derrama a tua unção sobre nós, enche-nos da tua glória, do teu poder. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Sabemos que o Senhor é o mesmo. Sabemos que o Senhor não muda, o Senhor não falha. Basta crermos, confiarmos, saber que nós temos um Pai, saber que nós estamos seguros, nós estamos protegidos, porque nós temos um Pai de amor. Nós temos um Pai que Ele chega na hora certa, no momento certo. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Eu profetizo, aqueles que estão em casa me ouvindo, que vai me ouvir, me assistir, manhã, tarde e noite, eu profetizo ressurreição nos teus sonhos, teus projetos, na tua vida, na tua família, no teu noivado, no teu namoro, no teu casamento. Eu profetizo a ressurreição de Deus. Eu profetizo a ressurreição em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. E você diz amém, amém. Graças a Deus.